Dimensões. Paulo diz ter ido ao terceiro céu. Segundo os Coríntios 12:2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. A Bíblia fala em 3 tipos de céu. Céu atmosférico, Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam. Observe, Deus está falando do céu atmosférico, onde voam as aves. Este céu que conhecemos acima de nossas cabeças. Céu cósmico. Apocalipse 6:13. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra. Agora está falando do céu cósmico, lá em cima, onde ficam as estrelas. Céu no sentido de reino de Deus, onde Deus habita. Mateus 25:1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram. Então aqui está falando de reino dos céus, está falando nos céus no sentido onde está Deus, o reino de Deus. Porém, o céu cósmico, que eu falei, é onde estão as estrelas, e o céu atmosférico, aonde voam os pássaros, eles fazem parte da dimensão que vivemos. Nós vivemos em 3 dimensões: luz, tempo e matéria. Um planeta ou uma estrela que estiver a milhões de quilômetros da Terra, em outra galáxia, ela continua nestas dimensões que vivemos. Porém, o céu, no sentido de reino de Deus, é outra dimensão. Então, se Paulo disse que foi no terceiro céu, ele não estava se referindo ao céu atmosférico, nem o céu cósmico, mas ao paraíso, o reino de Deus. O ladrão da cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, o reino dos céus. Jesus respondeu: hoje mesmo estarás tu comigo no paraíso. Então o paraíso é o reino dos céus. Esta dimensão é matéria. Por quê? Tudo que é sólido é matéria. Nesta dimensão tem luz, tem a luz elétrica criada pelo homem, tem o sol e as estrelas criadas por Deus. E nessa dimensão tem o tempo. Quando você nasce, o tempo começa a contar. Você vai ter um fim. Cada dia que passa, o seu fim está chegando mais perto. Então já achamos 4 dimensões. Achamos luz, tempo, matéria e céus, paraíso. Não há dúvida que as ondas e frequências eletromagnéticas são uma dimensão. As ondas são perturbações que se deslocam no espaço. As ondas transportam energia de um ponto para o outro sem precisar transportar a matéria. Agora, em Daniel capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz: a ciência se multiplicará. Em 1887, este senhor, Henrique Rudolf Hentz, ele conseguiu com 2 bolas de cobre separadas criar faíscas que atravessavam o ar, dando origem às primeiras transmissões radiofônicas. Veja, ele não criou a dimensão. O canal por onde isto corre já existia, por Deus. Estava lá. Ele apenas descobriu que através das 2 bolas de cobre dava para transportar a propagação radiofônica de um ponto para outro. As faíscas das bolas de cobre atravessavam o ar sem precisar de fios. Atravessavam o ar por uma dimensão. A ciência se multiplicou, como disse Daniel. O homem descobriu que isso existia lá, mas já existia esta dimensão. Agora, toda vez que falamos sobre a 4ª dimensão, os denominacionais dizem: onde está isto na Bíblia? Sabe, eles creem em um monte de tolice que não está na Bíblia, como Santíssima Trindade, mulher pregadora, mas eles exigem que a gente mostre a 4ª dimensão na Bíblia.
a quarta dimensão só seria revelada quando a ciência se multiplicasse. A ciência não tinha se multiplicado nos tempos da Bíblia. Você não encontra Jesus de Nazaré também nos tempos de Daniel. De Gênesis a Malaquias, o último livro do Velho Testamento, você não encontra Jesus, você encontra Emanuel, você encontra uma virgem conceberá, dará à luz um filho. Você não encontra Jesus. Mas o tempo foi passando e chegou o tempo em que ele manifestou. E você só sabe que ele existiu com este nome porque os apóstolos dele escreveram depois sobre ele. As ondas de rádio são capazes de propagar-se no vácuo na velocidade da luz. A existência das ondas de rádio foi prevista matematicamente por James Clerk Maxwell, que viveu em 1831. Entretanto, a produção artificial e detecção desse tipo de ondas ocorreu apenas em 1887. Então isso já estava lá, desde o tempo de Davi, dos tempos de Moisés, do início do mundo, quando Deus fez o mundo. Só agora que a ciência se multiplicou e os homens descobriram esta dimensão. Então, depois desta dimensão, tem uma dimensão que é a dimensão das trevas. Esta eu posso provar biblicamente. E é nesta dimensão que há almas aprisionadas. Judas 1:6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Então há uma dimensão escura, onde estão os anjos que pecaram contra o Senhor na batalha que tiveram nos céus contra o arcanjo Miguel. Este é o lugar para onde vai as almas dos ímpios quando morrem. Em Judas 1:13, Judas, falando sobre o destino dos ímpios, diz: são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Em Jó 38, verso 15, Deus falando com Jó e perguntando se ele conhecia todas as coisas sobre os fundamentos da terra, diz: aos ímpios é negada a luz. Qual luz que aos ímpios é negada? Eu tenho certeza que não está se referindo à luz do sol, porque a luz do sol vem para todos, tanto para os justos como para os ímpios. Em Gênesis 1, verso 3, temos uma luz sendo criada que não é o sol, porque o sol foi criado em Gênesis 1:16. Então, esta luz de Gênesis 1, verso 3, é a palavra de Deus. É a luz que alumia a alma. Então, aqui em Jó 38:15, tem que estar falando da luz que alumia a alma. E está dizendo que aos ímpios é negada esta luz. O verso 16 e 17 diz: você já foi até as nascentes do mar? Ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? O lugar mais fundo do oceano, do mar, é a Fossa das Marianas. Tem 11 quilômetros de profundidade. Mas Deus não está falando da Fossa das Marianas. Ele está falando do mesmo abismo de Apocalipse 9, verso 11, que Abadom é o rei dos ímpios e ele é o anjo do abismo. E não há este abismo aqui na dimensão em que vivemos, de luz, matéria e tempo. Então, este abismo é uma dimensão que há aqui na Terra. O verso 17 diz: as portas da morte lhe foram mostradas. Você viu as portas das densas trevas? Então não há dúvida que há uma dimensão de trevas, aonde não existe sol, não existe estrelas e não existe luz elétrica criada pelo homem. E se aos ímpios foi negada a luz, este é o lugar dos ímpios, os filhos da serpente. Agora, em Deuteronômio 10, capítulo 14, a Bíblia diz: ao Senhor, ao seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe.
Além do terceiro céu, aonde Paulo foi, existe o mais altos céus, a morada de Deus. Salmo 83, verso 18. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Então a terra não é apenas aquilo que vemos com estes nossos olhos. Existem dimensões que os nossos olhos não podem captar, porque eles estão habituados apenas para a dimensão da luz, matéria e tempo. Esta é a foto da Terra tirada pela sonda Voyager a 6 bilhões de quilômetros de distância. Carl Sagan escreveu: a Terra é apenas um pálido ponto azul no infinito. É aí na Terra que está todas as dimensões. É aí que estão os anjos, os demônios, as dimensões de luz, as dimensões de trevas, os céus, o paraíso, o inferno, tudo está aí. Não está lá longe, em outra galáxia, em outro planeta. Quando Jacó teve o sonho da escada que vinha desde o céu à terra e os anjos subindo e descendo por ela, a escada não vinha de outra estrela, de outro planeta. Ela vinha como que 9 metros de altura. Os céus está bem perto, é apenas outra dimensão, mas está na terra mesmo. É neste pálido ponto azul, no meio do infinito escuro, que está as guerras, a ganância, o ódio. Tudo está aí e daí não sai, apenas muda de uma dimensão para outra. A lua gira em torno dela e ela gira dentro de um ano em volta do sol. E o sol corre pelo universo, levando a Terra e todos os planetas do sistema solar a milhares de quilômetros por hora, circulando a Via Láctea em 200 milhões de anos. E a Via Láctea, com todos esses bilhões de estrelas e sistemas solares, correm no universo à velocidade da luz. Nós somos viajantes do universo.